Muito boa noite, está começando agora o Simpasso na TV, esse espaço do Sindicato dos Servidores Municipais de Passo Fundo, aqui na TV Câmara. De antemão te agradece o espaço cedido aqui pela casa para que a gente traga os assuntos de relevância para o servidor municipal, mas também para toda a comunidade que se liga na TV Câmara e também nas nossas redes sociais. Aprovado há 120 dias, já entrou em vigor a reforma trabalhista, essa reforma que a gente já falou algumas vezes nos nossos programas, mas hoje a gente, de forma que ela já entrou em vigor, de uma forma mais abrangente. E para isso a gente traz como convidados aqui no programa Renata Cerutti, advogada, também especialista nessa área do direito do trabalho. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos. E também o presidente do Simpasso, já velho conhecido aqui do nosso Simpasso na TV, Everson da Luz Lopes. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite, doutora Renata. Boa noite a todos os nossos associados do Simpasso. Boa noite muito especial a você que prestigia o nosso programa Simpasso na TV. Bom, certamente, Renata, você já tem se debruçado aí sobre esses itens aí, que no começo eram para ser um pouquinho mais de 10, acabou virando bastante modificações. E para o trabalhador aí que era amparado aí pelo direito do trabalho, tem bastante coisa que mudou. É a maior mudança que já houve aí na CLT, nesses direitos na história, né? Na verdade, é a maior e mais emblemática, intensa mudança que desconfigura, inclusive, o direito do trabalho como um todo. A CLT, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a CLT ela vem sofrendo ao longo dos anos alterações pontuais, com diversas leis que visam regular questões pontuais, como eu já disse. Isso vem desde a criação vamos dizer assim, da extinção da estabilidade decenal, com a criação do FGTS há 20 anos atrás, e assim por diante com várias outras legislações que vieram a seguir. O que causa estranheza, no caso, é, vamos dizer assim, a agilidade, a rapidez com que foi aprovada essa reforma, A título de exemplo, colocaria aqui o trabalho intermitente, por exemplo, é algo que a doutrina discute há 20 anos e ainda não chegou a um consenso. Aí alguém sentou na frente do computador lá Alguém sentou, escreveu algumas coisas e ela foi para a pauta de um projeto anterior que não foi o último que foi discutido. Mas, enfim, realmente, a reforma está aí, ela é substancial, essencialmente ela traz uma série 3 ou 4 pontos, essencial, mas eu diria assim que o maior deles, ela desconfigura o direito do trabalho enquanto direito protetivo, porque a principal característica do direito do trabalho é que ele é um direito fundamental social, então ele entra no rol dos direitos fundamentais. Ele considera, do ponto de vista do direito do trabalho, não existe uma equiparação de forças entre empregado e empregador. Existe uma desigualdade de condição econômica e, em função dessa desigualdade de condição econômica, se estabelece, então, a hipossuficiência daquele que pode menos. Na reforma, a reforma da forma que ela está, ela traz elementos do direito comum, do direito civil para dentro do direito do trabalho, onde ela equipara as forças. Onde ela entende, do ponto de vista contratual, que nós temos dois lados com paridade de armas, enquanto que não é assim. O poder diretivo do empregador, ele continua, ele existe, o poder econômico, ele existe, ele está na sociedade e nós temos que entender como é que isso funciona. Então, a maior questão que vejo hoje, do ponto de vista legal, é que façamos uma interpretação da reforma trabalhista de uma forma sistêmica e não pontual artigo por artigo, mas considerando os princípios do direito laboral, que é protetivo e são constitucionais, e os dispositivos constitucionais que garantem o labor e as condições mínimas de trabalho do trabalhador, Sim. Então essas são as questões mais importantes. Mas veja assim, ela é tão profunda que a reforma ela promove mudanças na lei, na sentença normativa, e também nas negociações coletivas. Então, ainda que as negociações coletivas elas tenham pela CLT anterior, antes da reforma, elas tenham a legitimidade reconhecida pela Constituição Federal, ela não tinha o poder de reduzir os direitos do trabalhador. Então, nós tínhamos uma hierarquia legal. Nós começávamos na Constituição Federal, abaixo da Constituição Federal nós tínhamos as leis federais, no caso a CLT, abaixo dela as normas coletivas. E abaixo das convenções coletivas, então, os acordos coletivos por locais de trabalho, que são específicos entre o sindicato e cada local de trabalho.
né? Agora não, isso gerou uma Misturou inversão. tudo agora. Isso gerou uma inversão, porque nessa questão do negociado sobre o legislado, ele inverteu essa hierarquia, levando a negociação coletiva acima daquilo que está disposto em lei, permitindo, em tese, uma redução de direitos, né? Mas a gente vai tratar um pouquinho mais disso. A gente tem tempo de tratar isso, até porque a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas pelo menos principalmente essas observações que são mais costumeiras aí na grande mídia, nos jornais, TVs que o trabalhador de repente está assistindo, está lendo e não entende direito, né? Daluz, antes de passar a palavra para você, eu vou ler aqui um trecho de um artigo que a gente recebeu do Ricardo Patá, que ele é o presidente da UGT, a central sindical do qual o Simpasso faz parte, né? E ele é grande, mas eu vou ler só algumas partes que são importantes aqui, até para depois você comentar. Bom, para ele é um retrocesso inédito dos nossos direitos, com a precarização total de empregos e salários em todos os níveis, em todas as profissões. Há também o objetivo principal de aniquilar o movimento sindical, nossa representação maior. O Congresso pode ter praticado na reforma, segundo especialistas, violações constitucionais e agressões das normas da Organização Internacional do Trabalho, tanto que juízes, fiscais e procuradores afirmam que poderão não aplicar o que foi decidido, mas há também quem queira seguir em frente, o que pode gerar um grande imbróglio jurídico. O imposto, no caso o imposto sindical, não foi criado pelos trabalhadores nem pelos empresários, mas vale para ambos. Faz parte de instituições nacionais, como o voto obrigatório, o fundo partidários e outros mecanismos importantes para o funcionamento da sociedade. A vida sindical foi estruturada com esse dinheiro. Não temos acesso a outras fontes de renda. Entendemos que é normal que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, com 74 anos, seja modernizada. Mas nós, da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, sempre defendemos a reforma do Estado como um todo. Essa é a prioridade zero de nosso país. A nossa reforma teria que ser um imposto transitório, para que nos reorganizamos e continuemos a defender os interesses dos trabalhadores, até porque um dos pontos fundamentais da reforma é a prevalência do negociado sobre o legislado. Esse estrangulamento financeiro vem na contramão dessa lei. Resumo da ópera. Os nossos sindicatos estão diante de uma tragédia. Muitos vão fechar as portas, os irregulares tudo bem, coloca ele aqui. Serão cortados quase todos os serviços e o que é mais cruel, cerca de 200 mil trabalhadores dessas entidades serão demitidos. Pimenta nos olhos dos trabalhadores é refresco. Esse é o título que ele usou e também encerrou o artigo. Olha, a fala do nosso presidente Patá, ele foi muito feliz na palavra que ele diz de retrocesso social. A doutora Renata coloca aqui, além de rasgarem a nossa CLT, infelizmente, esses direitos que já são congratunados na própria Constituição Federal, ele não está sendo levado em conta. Então, sim, devido a isso aí, chama-se um retrocesso social. Não tem como nós chamarmos de outra forma. O trabalhador, como a doutora coloca aqui, ele sempre vai ser o hipossuficiente. Não tem como, hoje, só para parafrasear, uma gestante chegar no seu local de trabalho e ele diz, olha, o teu local de trabalho aqui é insalubre, mas eu não vou te pagar 40%, você fica ou você não fica, ela é hipossuficiente. O trabalhador vai ser hipossuficiente nesse acordo. Ele nunca vai dizer assim, não, eu quero que cumpra a lei aqui, o local é insalubre, eu não posso, vai fazer mal para a criança, porque ela sabe que se ela fizer isso aí, posteriormente ela não vai estar mais na empresa. Dali passou o lapso temporal dela ali, que ela tem os seus direitos, né, congratunados ali do seu lapso temporal para estar com a criança, etc. Ela não vai ficar mais na empresa. Em suma, não tem como nós, como sindicato, como trabalhadores, dizer que esta reforma trabalhista ela vem ser boa para alguém. Eu acredito que melhor, ela é boa, mas não para o trabalhador. Ela é boa para o empresário. Para o empresário, ela é boa, porque ele vai poder terceirizar muito, e não só para o meio empresarial, até pelas prefeituras, né, as prefeituras municipais, né, o ente público, o poder público, ele vai poder fazer uma gama muito expressiva de terceirização. E a terceirização, ela é comprovada, nós comprovamos aqui no município, que infelizmente, ela tem uma rotatividade muito grande desses trabalhadores e, infelizmente, também ela nunca vai
fazer um pagamento a esses trabalhadores de uma forma mais justa. Ou seja, esses trabalhadores vão ganhar menos, muitas vezes trabalhar mais, né, e não vão ter um salário, né, pelas suas atividades laborais justo. Então, a reforma trabalhista, em suma, o próprio ministro utilizou as palavras de que iriam consolidar direitos, mas os direitos não dos trabalhadores. Vai ser consolidado direitos para os empresários, para as grandes empresas, para aquelas massas que realmente têm esse interesse. E outro, promover segurança jurídica. De forma alguma ela vai promover segurança jurídica para o trabalhador. Ela vem com essa inversão, né, como a doutora coloca aqui, e realmente que está em vigência agora, do negociado prevalecer sobre o legislado. Qual a segurança jurídica desse trabalhador que é hipossuficiente? Nenhuma. Então, essa segurança jurídica também vai ser promovida somente para o empresário. E terceiro, que ele fala que, em alto bom tom, que cerca de 3.000 sindicatos vão deixar de ser extintos. Cerca de 3.000 sindicatos vão deixar de ser extintos com o imposto sindical. Esses sindicatos vão deixar de existir, cerca de 3.000 sindicatos regularizados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que por sua vez também deste imposto sindical recolhe-se os 5% dessa contribuição sindical ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que chama o SUFAT, que vai para o Ministério. Ou seja, é uma renúncia de receita para o próprio MTE. Tá? Segundo, 3.000 sindicatos, esses sindicatos que defendem o trabalhador, falar que aí existe uma segurança jurídica para o trabalhador, extinguindo 3.000 sindicatos que outrora vinham defendendo os direitos dos seus trabalhadores, deixam o trabalhador à mercê de seu patrão. Isso é uma evolução? Não, com certeza. O trabalhador e todos os sindicatos, todas as entidades têm que olhar como um retrocesso social. É porque você falou sobre esses 3.000 sindicatos, mas aqui o Patá fala de 200.000 trabalhadores dos sindicatos. E esses trabalhadores daqui a pouco pode ser um dentista, pode ser o advogado que presta assessoria para o funcionário, né? E Renata, até aproveitando esse gancho aí, os funcionários públicos, eles são afetados da mesma forma que os trabalhadores da iniciativa privada? Desde que estatutários, não. Então, estatutários não, eles têm a... Isso, então, por quê? Porque isso tem lei que regulamenta, né? Então, existe lei própria que regulamenta as relações de trabalho entre o empregador, o Estado, o ente público, né? E o servidor. Então, eu não gosto muito de separar servidor, quem é servidor público é o estatutário. Não, particularmente eu tenho um posicionamento de que, à luz, especialmente da nossa lei orgânica no município de Passo Fundo e do Estatuto do Funcionário Público em Passo Fundo, todos são servidores públicos. O que muda é a forma de provimento dos cargos ocupados. Então, se ele foi feito provimento por concurso público, e aí ele vai ser regido estatutariamente, ou se ele está ocupando um cargo e ele foi feito, e a seleção, enfim, foi uma seleção seletista. Então, aqueles que a gente equivocadamente acaba chamando de o empregado público, né? Então, o servidor público seletista, diga-se empregado, esse vai ser afetado sim pelas mudanças. Uma outra coisa eu acho que é importante que a gente registre é com relação à vigência. Nós temos visto muitas discussões, inclusive entre os magistrados, a respeito da aplicabilidade, né? Não tem como a gente aplicar a reforma, a lei, retroativamente. A lei não existia, naquele momento existia uma regra que aplicava. O que a reforma vai pontualmente incidir a partir do dia 11, ou seja, desde sábado, são as condições, vamos dizer assim, processuais que estão descritas na lei. Essas são de aplicação imediata, certo? As demais, as que regulamentam as condições de trabalho entre o empregador e o empregado, elas vão se aplicar a partir do dia 11. Certo? Ou seja, elas serão aplicadas mesmo para contratos antigos que terão, sob a vigência da CLT, vigente até o dia 11,
as regras aplicáveis até aquele momento. E do dia 11 para frente, então, as demais. Resguardadas algumas condições que nós temos que levar em consideração, especialmente o direito adquirido. Então, potencializa, de certa forma, nessa discussão toda, se potencializa dois dispositivos da nossa CLT que permanecem vigentes, que é o artigo 9º e o 468. O 9º, que nos diz que tudo que implica em prejuízo para o trabalhador caracteriza fraude, e sendo fraude é nulo, e isso é uma coisa que nós vamos discutir muito de agora para frente no Justiça do Trabalho, e a questão das alterações lesivas. Quer dizer, mesmo que uma alteração tenha sido feita do ponto de vista individual, porque teoricamente eu sou um trabalhador que estou acima do teto e posso então negociar, essa alteração foi lesiva ou não foi lesiva? Ela teve vício de vontade ou não teve vício de vontade? Então nós temos questões, penso que vão garantir o caráter protetivo da aplicação das normas do direito do trabalho. Certo. Nesse gancho, me permita, doutora, quando a doutora coloca que os servidores, os empregados públicos regidos até pela CLT, eu quero fazer uma colocação no caso concreto, para que a comunidade que nos assista possa ter uma melhor compreensão. Nós temos as agentes comunitárias de saúde. As agentes comunitárias de saúde, por exemplo, assim, com esse dispositivo em vigência, o horário intrajornada. Hoje ela tem que bater o seu ponto ao meio-dia, né, e tem 1 hora de intervalo. Hoje ela já vem tendo tem a dificuldade dela estar fazendo uma visita num local longínquo e bem distante do seu ponto, da sua unidade de saúde, para ela voltar até o seu local, da unidade de saúde, bater o ponto, ir para a sua residência, voltar ao seu local, bater o ponto em 1 hora. E diminuindo agora para meia hora. Certamente, se hoje nós já temos tendo esse problema, com meia hora, como essa pessoa vai conseguir sair do seu local de trabalho, do seu local de visita que ele está fazendo para a comunidade, prestando serviço à comunidade, voltar à sua unidade de saúde, bater o ponto e daí ir em casa almoçar? Certamente ela não vai nem conseguir, só para que a comunidade possa entender o que realmente pode trazer e afetando. E quando eu falo nisso aí, diminuindo essa 1 hora, inclusive até na esfera privada, para meia hora, com certeza é um retrocesso bestial, infelizmente. A gente vai fazer uma pausa rapidinha, porque o tempo voa aqui nesse programa, ainda mais quando o assunto é palpitante que nem esse. Mas a gente tem que falar ainda aí da questão da contribuição, e também depois quero que a doutora explique melhor aí sobre esse acúmulo de ações que devem acontecer aí a partir de agora, com tantas ideias diferentes e mudanças aí na lei. É rapidinho, a gente já volta, fique aí. Estamos de volta e agora imediatamente a gente fala sobre contribuição sindical. Da Luz, você como presidente de sindicato, assim como outros presidentes, federações, confederações, estão muito preocupados com esse assunto. Mas é bom salientar que a contribuição ela não deixa de existir. Ela só ficou facultativa. Então o servidor que antes era obrigado a fazer esse desconto de um dia de trabalho por ano, agora ele pode optar em fazer ou não. Como é que está essa questão aí e a importância, né, de que o trabalhador busque informações no sindicato sobre estar junto? O sindicato, o Simpasso diz, né, a união é o caminho. Agora muito mais, né, precisa estar unido com o servidor. Com certeza, isso é um assunto que permeia hoje em todos os sindicatos, permeia nas federações, nas confederações e até nas centrais sindicais. Com certeza, nas centrais sindicais também, porque temos que criar a sensibilidade e a conscientização do trabalhador da importância de fortalecer o seu sindicato e sim, né, contribuir com o imposto sindical, que deixam de ser obrigatório. Então, ele vai contribuir com o seu sindicato, né, vai passar lista e as listas ele vai assinar, eu contribuo. Por quê? Porque o seu sindicato, tem sindicatos que eles não têm uma pujança como o Simpasso. E quando eu falo em pujança, de representatividade, além da representatividade, né, de lutar pelos direitos do associado, nós possamos trabalhar com outras frentes.
Hoje, nós trabalhamos com assistência social, nós temos 2 gabinetes odontológicos, na questão de representatividade das questões, judicializando questões pertinentes à funcionalidade dos nossos associados, que são cerca de quase 3.000, nós temos mais de 1.000 ações, dentre elas individuais e ações coletivas. Ou seja, então o imposto sindical, ele não serve, né, somente para pagar muitas vezes as custas da manutenção em si da vida do sindicato, administrativa do sindicato. Tem a representatividade da esfera jurídica, nós temos 3 escritórios, o Simpasso tem 3 escritórios, 2 escritórios com vários profissionais onde prestam o serviço de assessoria jurídica, honorários gratuitos, honorários contratuais gratuitos, todos condizentes na sua funcionalidade. Ele tem um problema lá no seu local de trabalho, ele vai procurar o sindicato, ele está com uma sindicância, ou ele tem um direito que ele não está sendo resguardado aquele direito dele, a ação, quem vai ser promovido vai ser pelo sindicato. E assim mesmo as ações coletivas, né? E ações que coletivas, são, muitas de uma vezes, categoria toda, muitas vezes. tem custas muito altas e que o funcionário público não poderia arcar sozinho. Não poderia arcar. Uma ação coletiva há poucos dias, aí pagamos em torno de 19.200 uma ação coletiva, como a categoria ia poder arcar com essas custas. Na outra frente, nós temos 2 gabinetes odontológicos que mais de 6.000 pessoas ano são atendidas. Dentro do Rio Grande do Sul, o único sindicato que tem essa pujança de atendimento é o Simpasso, onde não cobra por cada atendimento dos seus associados. E se ele vai fazer uma prótese, ele vai pagar só o material, ele não paga pelo trabalho do profissional. Isso dentro do Rio Grande do Sul não vai encontrar em lugar nenhum. Nós temos 3 sedes, sede social, sede campestre, temos sede na Roselândia. Estão sempre com as agendas cheias porque é muito utilizado, né? Muito o servidor utilizado. Utiliza aquele patrimônio ali muito bem, né? O Simpasso, nós, de maneira alguma, como o nosso foi muito feliz nas palavras do nosso presidente Patá, não fechará as portas. Nós passaremos por readequações orçamentárias e continuaremos com a nossa pujança. Né? Mas, com certeza, depende da adesão também do servidor. Devemos fazer uma readequação, certamente, né? Porque ela deixando o trabalhador muitos, e com essa rotulação, né? E a mídia comprada do governo tem esse interesse de rotular os sindicatos, por isso 3.000 sindicatos irão sim fechar as portas, com mais de 200.000 funcionários também ficando desempregados, porque essa é a tendência. Há sindicatos também. Há sindicatos e há sindicatos. E a tendência do governo é enfraquecer a luta sindical, a luta por aqueles que defendem os direitos dos trabalhadores. Então, 3.000 sindicatos deixarão de fazer esse embate, esse enfrentamento, né, com os patrões, com os governos, na proteção direta dos seus funcionários. Que não vai ser o caso do Simpasso, com certeza. Nós iremos conscientizar da importância dos nossos sindicalizados continuarem fortalecendo o seu sindicato, né? Como o nosso slogan, tu já citaste, que a união é o caminho. Até porque essa não é a única fonte de renda do sindicato, né, Renata? Na verdade, os sindicatos atualmente, de modo geral, falando do movimento sindical de modo geral, tem 3 fontes de receita, né? Que seria o imposto sindical, aquele 1 dia de trabalho, que cada trabalhador, até o dia 11 agora, compulsoriamente tinha descontado da sua folha de pagamento do mês de março, da remuneração do mês de março, e aí cada empregador tinha até o dia 30 de abril para fazer o recolhimento desses valores via Caixa Econômica Federal. A contribuição assistencial, que no caso em Passo Fundo nós não temos contribuição assistencial, porque o Simpasso não cobra contribuição assistencial, que era facultativa, né? E as mensalidades de sócios. Então, quando a gente pensa, os Simpassos têm toda essa estrutura, 3 sedes para manter, tem lá 2 dúzias de funcionários para... Quase sem conveniados, uma rede de convênios. Uma rede de outra coisa que convênios não foi falada, tem uma pessoa para ficar cuidando desse benefício que o associado tem. Exatamente, quer dizer, isso não se estabelece ou não se cria no Ministério do Ar, né? Essas coisas são próprias, elas são materiais, elas acontecem, e de algum lugar esse dinheiro tem que sair. De algum lugar tem que sair o dinheiro para pagar, por exemplo, a liberação do dirigente sindical
sindical que está lá dentro trabalhando e fiscalizando o que está acontecendo, com a gestante que está sendo exposta ao risco, que está trabalhando, que está levantando o movimento. Então, essas questões todas, elas fazem o papel da legitimidade da entidade sindical, não. Ela é mais ou é menos legítima, não pelo tamanho, pela extensão da sua base, pelo número de dirigentes, mas sim pela adesão que a sua categoria faz ao modelo de projeto sindical que a sua entidade representativa coloca à sua disposição. Então, o que me parece é que nós temos hoje, com respeito ao Simpasso, um modelo sindical que é absorvido, aceito e, vamos dizer assim, chancelado pela categoria de uma forma muito ampla. Haja vista o percentual de sindicalização, mais da metade da base é associada ao sindicato hoje. Na verdade, então, de 3.100, em torno de cerca de 3.100 trabalhadores funcionários públicos, nós temos 2.930, nós temos quase 100%. Essa guarda tem que ser mantida alta, aí né? não é um movimento, isso não é um negócio. Eu já trabalho no movimento sindical há mais de 10 anos, então não é algo que se vê assim, dessa forma, muito facilmente. Mas uma coisa que eu gostaria, puxando um pouquinho a brasa para o meu assado aqui, como eu digo, o meu assado, o meu tema, que é a reforma, é considerar que nunca antes o trabalhador precisou tanto do sindicato como agora. Porque nós temos, não é uma questão de insegurança jurídica, nós ainda não temos certezas acerca da interpretação que será dada a cada dispositivo. Existem vários dispositivos na reforma que precisam de regulamentação, né, que precisam de orientação. Foi publicada hoje o relatório da primeira jornada sobre a reforma trabalhista realizada pelos magistrados e desembargadores do TRT4, do nosso tribunal. Aqui nós temos algumas orientações que nos dão uma luz de como determinadas coisas serão interpretadas. O que realmente vai representar nulidade, o que não vai representar nulidade, como é que vai ficar a questão da prescrição. Então, uma série de coisas que a lei nos diz uma coisa e quando a gente faz uma interpretação sistemática com a Constituição e princípios do direito laboral, nós temos uma outra interpretação, que é o papel que veio no começo do texto que nós vamos tratar mais propriamente no próximo programa. Né, o que foi decidido na Exatamente. Então, assim, e como é que nós vamos fazer isso? Quem é que tem a obrigação de responder para o trabalhador como é que ele deve agir e como devem ser as coisas na sua relação de trabalho? Quem tem essa obrigação é a entidade sindical que a representa. E quem tem essa obrigação, então, tudo isso tem um custo. Então, quando você opta por ser sócio do seu sindicato, na verdade, estou dizendo o seguinte, em outras palavras, o trabalhador está dizendo assim, ó, eu concordo com esse modelo sindical que a entidade está me apresentando, com esse projeto, esse modelo sindical que a entidade está me apresentando, porque ela me representa. Né? Então, ressalvados vários problemas que podemos ter no movimento sindical, como em todos os setores e em todas as categorias profissionais, vamos dizer assim, né? Nós temos que considerar que hoje não é um momento pontual em que realmente todos buscam essa qualificação e essa segurança que deve ser, por certo, prestada pelos sindicatos. Certo. Para encerrar, presidente, eu lembrei de mais uma coisa aqui que acontece graças a essa participação do associado e do sindicalizado. No último mês a gente teve o seminário dos professores, quase 1.000 professores presentes, com uma grande programação durante todo o dia. E aqui ao lado, no pátio da prefeitura, também tivemos uma grande paralisação, com mais de 500 pessoas falando sobre a pauta de reivindicações. São duas coisas que sem o apoio do servidor não poderia ser feito, o sindicato não teria condições, né, de representá-los, né? Dá para se falar principalmente dessa última paralisação aí, desses inúmeros itens aí da pauta de reivindicações que não vem sendo atendida, e você, assim como outros integrantes da direção, estão todo dia batendo na porta ali, coisa que o servidor sozinho não conseguiria fazer? Com certeza. Como tu colocaste, que nós tivemos uma paralisação geral de uma manhã toda, buscando evoluir numa pauta de reivindicação que muito itens para o executivo não desprende de um impacto orçamentário direto. E infelizmente nós não temos uma evolução precisa desde o ano de 2016. O governo no ano 2016, por ser um ano atípico de um ano eleitoral, disse que não tinha como evoluir em nossa pauta de reivindicação. Todavia, 2017, pós-database, ficou fazendo
protelando, né, estudos da pauta da reivindicação e protelando a resolutividade, enfim, né, do atendimento desses itens pontuais, e até o presente momento não evoluiu. Então chegamos um momento que sim, tivemos que fazer uma grande paralisação geral com dezenas de servidores em frente ao Paço Municipal, né, demonstrando ao Poder Executivo que não estamos contentes. Pedimos que venha sim a ser tomadas medidas, né, de atender o sindicato e nós evoluir. E infelizmente, se nós não evoluirmos, entraremos o ano de 2018, vamos entrar o ano de 2018, infelizmente, com alguns movimentos paredistas para trazer uma resolutividade nessa pauta de reivindicação de direitos que infelizmente não estão sendo avançados, atendidos pelo Poder Executivo Municipal. Que é mais uma prova aí de que o sindicato é fundamental aí na vida profissional de todos os servidores. Obrigado, presidente, pela sua participação aqui. Nosso tempo acabou, até o próximo. Muito obrigado, doutora, por estar aqui conosco, nossa parceira do Simpasso, junto com a doutora Victoriana, as demais colegas do jurídico. Obrigado, Guilherme, e obrigado a todos os associados do Simpasso e os demais pessoas que prestigiam o nosso programa Simpasso na TV. Renata Cerutti, então, advogada, também agradecemos aqui a sua participação e vamos achar um lugarzinho nessa agenda aí, porque tem muita coisa para falar ainda, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, enfim, me coloco à disposição, né, do sindicato, como temos atendido atualmente os colegas servidores. Certo, a gente agradece a TV Câmara pelo espaço e marcamos o encontro aí que você esteja junto com a gente no próximo programa. Obrigado também pela sua audiência, sua participação e até lá.